Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu SUS. sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A partir de agora você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast de saúde pública aqui no Brasil, de fato, o Repórter SUS. E hoje a gente vai falar sobre participação popular na área da saúde, justiça social e, portanto, alimentar e agroecologia. Quais são os caminhos para que a gente consiga construir esses temas no nosso país, atuando diretamente com as nossas populações. Por que a gente resolveu falar desse tema? Porque recentemente a Fiocruz produziu e colocou em prática o seminário Pesquisa Popular em Saúde, Justiça Alimentar e Agroecologia, caminhos para a construção de um diagnóstico territorial e participativo em territórios de favela. Esse micro-universo periférico tão conhecido do Brasil também nos permite avaliar as possibilidades de debater esses temas em outros micro-universos, em outros contextos populares e levar soluções que foram debatidas nesse seminário, por exemplo, para o resto do Brasil, para novas adaptações quando a gente está falando de justiça alimentar e de saúde popular para os nossos cidadãos e para as nossas cidadãs. Bom, a gente convidou aqui hoje a Carolina Niemeyer, que é pesquisadora da Fiocruz e coordenadora desse projeto, para falar um pouquinho sobre o seminário e sobre a importância dessas temáticas no nosso Sistema Único de Saúde. Carolina Niemeyer, obrigada pela presença no Repórter SUS, é uma honra ter você aqui com a gente. Olá, Nara, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Vamos começar então, Carolina. A gente quer entender o seminário, como é que surgiu a ideia de fazer esse evento no Rio de Janeiro com as populações de favela, que aliás são populações que a Fiocruz do Rio de Janeiro já tem um trabalho muito intenso de troca de conhecimento, porque acho que nesse caso, quando a gente está conversando com as nossas populações periféricas, tradicionais, a gente não pode nem falar que a gente está levando conhecimento, porque quando a gente está com essas populações, a gente aprende muito mais, né, Carolina? Mas queria entender como é que foi a concepção do seminário para a gente começar com as temáticas que ele tratou. Então, eu vou falar brevemente do processo como um todo, né? Esse seminário, ele está articulado a um projeto de pesquisa popular, que se chama O Povo Cuidando do Povo em Diálogo com o SUS, articulando uma rede de cuidados em saúde, justiça alimentar e agroecologia, com o protagonismo das mulheres e jovens. Então, esse é um projeto de pesquisa que, desde o início, foi construído em parceria com um movimento social de um território chamado Terra Prometida do Complexo da Penha, que é o Centro de Integração da Serra da Misericórdia, conhecido mais como CEM, e coordenado por uma mulher preta periférica maravilhosa, que é a Ana Santos. Então, teve a oportunidade de um edital, eu já tinha trabalhado com esse território com a Ana antes, e a gente então construiu esse processo juntas. Envolve várias instituições, além da Fiocruz, dentre elas o Concer Rio e uma clínica da família, que é parceira, né, em diálogo com o SUS. E esse seminário, ele iniciou com a ideia de ser um seminário de trabalho para a gente poder aprofundar temáticas que são muito caras a essa pesquisa, que é o papel das mulheres pretas e periféricas na promoção da soberania e segurança alimentar do Brasil desde tempos imemoriais, desde, se a gente for pensar nas populações autóctones e desde o processo de escravidão em que elas vieram sequestradas, né, da África para cá. Bem, então, para esse seminário nós convidamos três pesquisadoras, três mulheres que são também pretas e periféricas, mas também são cientistas e educadoras. A Ruth Costa, que é uma professora da UFRJ Macaé e também da Culinafro, a Samantha Reis, que trabalha no Data Lab, pesquisadora do Data Lab, e a Débora Silva, que é uma professora e criadora de uma ONG, Sim, Eu Sou do Meio. Todas essas pessoas vieram
da periferia. E por que a gente fez esse convite? Porque é muito importante, a gente acha muito importante pensar esse projeto a partir de uma perspectiva interseccional que possa debater conjuntamente a questão de raça, mas a questão de gênero também, sem com isso a gente esquecer da classe social, né? Então, são todas essas questões juntas. E é fundamental, primeiro, dar é, visibilidade para essas pessoas, né, para mulheres que são pretas periféricas, mas também cientistas, e são elas que, também posso dizer, né, que dominam todos os códigos, né, desde entender o que é viver isso, né, no seu território, até ter o conhecimento também científico. Então, essas pessoas foram escolhidas a partir dessa perspectiva, cada uma representando um lugar, né? A Débora Silva, porque ela também está envolvida no projeto de cozinhas, das cozinhas comunitárias. Agora eu estou na dúvida se é solidários ou comunitários, temos todas essas políticas. E a cozinha é um espaço também de potência nesse projeto, porque a gente entende que é um espaço de produção de alimentos, de alimentação saudável, de comida de verdade, mas também de troca de conhecimento e de reflexão. Enquanto você descasca uma batata, descasca uma cenoura, você conversa e as ideias surgem, né? Então, era muito importante o espaço da cozinha. A agroecologia também é muito importante. A Ana Santos, que eu mencionei, ela coordena, através do SEM, vários projetos de promoção de agroecologia urbana nesse território, que tem uma agrofloresta, também quintais produtivos que são apoiados pelo SEM e todos tocados por mulheres do território, uma escolinha também de agroecologia para crianças. Então, a agroecologia também é muito importante. E a temática que a gente trabalha nesse projeto é saúde, justiça alimentar e agroecologia, tudo isso conjugado. E o que que isso tem a ver com saúde? As pessoas, bem, a gente sabe que o Brasil, durante os governos Temer e Bolsonaro, voltou para o mapa da fome. Agora, muito recentemente, o Brasil saiu do mapa da fome. Mas existe também um questionamento. Nós saímos do mapa da fome como? Consumindo que tipo de alimento? Qual é o alimento que está disponível para essas pessoas em situação de vulnerabilização social? Então, a agroecologia é muito importante nesse aspecto. Só para eu conseguir pontuar uma perguntinha, porque aí a gente guia essa parte da agroecologia. Então, vou contar 3, 2, 1, fazer um breve comentário da tua fala e já entro na próxima pergunta, mas tá incrível. 3, 2, 1. Gente, essa fala da Carolina traz para a gente tantas lembranças dos exemplos, das políticas que a gente considera essenciais para o Brasil e de como muitas delas estão sendo colocadas em prática, não pelos governos, não pelas prefeituras, mas pela própria população. Olha, a gente está nessa fala, a gente consegue perceber, por exemplo, a importância das políticas afirmativas. Nós temos aqui 3 cientistas citadas pela Carolina, que são mulheres negras, que certamente foram beneficiadas, se não pelas políticas afirmativas, pela abertura que essas políticas trazem de colocação de pessoas periféricas, negras, indígenas, quilombolas dentro da universidade. A gente está falando aqui também da aplicação popular do Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra, que tem 15 anos e menos de 80% das cidades brasileiras tem implementação política do plano. Olha só a população colocando a política embaixo do braço e levando ela para as ruas. E estamos falando também do SUS constitucional, que é o que está determinado na nossa Constituição, que é um SUS integral e principalmente que dialoga com a população brasileira frente às suas diversidades. Não adianta a gente criar uma política nacional achando que somente aquelas determinações nacionais vão garantir a implementação da política no território. O território tem características muito específicas. E, Carolina, eu achei muito bom você ter citado a Ana Santos, que é uma das fundadoras do SEM, que é o Centro de Integração na Serra da Misericórdia, porque é uma organização que atua
com agroecologia no ambiente urbano. A gente está muito acostumado, aqui no Brasil, de fato, inclusive, a falar de agroecologia no ambiente rural, dos nossos camponeses e camponesas, que lutam por terra também, tem toda uma questão política, social e histórica envolvida. Agora, no ambiente urbano, tem muito a ver com as mulheres negras, né? Só para dar um exemplo, e aí já encerro com a pergunta, Carol. A gente fez uma matéria há muito tempo aqui no Brasil, de fato, sobre a história do feijão na nossa culinária. E quem garantiu a presença do feijão antes dele virar símbolo nacional foram os quintais das nossas mulheres negras nas cidades brasileiras. As pequenas hortas que tinham o grão, que era muito conhecido também pela população indígena. Então, olha aí, um alimento essencial para a nossa população, né? E que agora a gente consegue lembrar da importância dessas mulheres ancestrais para a colocação dele. E aí, sobre agroecologia, Carolina, queria conversar um pouco contigo, que você falou, olha, a gente saiu do mapa da fome, a que custo? Será que a nossa população mais pobre está consumindo só ultraprocessado e está parando de ter acesso aos produtos in natura? Então, queria ouvir um pouquinho da tua fala sobre esse assunto e entender mais como é que projetos como o que é levado à frente pelo Centro de Integração lá na Serra da Misericórdia podem ser ampliados para o nosso país. Dá para considerar, pelo que você viu no seminário, pelo seu repertório de pesquisadora, que são projetos repetíveis no resto do nosso Brasil? Dá para a gente alcançar soberania alimentar avançando nesses projetos? Eu acredito que sim. Acho que a agroecologia, principal agroecologia no ambiente urbano, se a gente pensar o processo de urbanização do Brasil e também na mão de quem estão as terras agriculturáveis, a gente não pode prescindir dessa possibilidade, o que não significa que a gente não tem que continuar lutando pela reforma agrária popular. Mas, bem, aí também entra a reforma urbana, né, também popular. Apesar de ser difícil, né, você visualizar espaços disponíveis, eles existem, né? No caso lá da Serra da Misericórdia, né, onde está a Terra Prometida, tem uma particularidade porque a Terra Prometida está localizada num território onde até alguns poucos anos atrás funcionava uma pedreira. Então, ela tem uma ocupação relativamente recente, não está totalmente coberta de cimento, mas ainda assim, mesmo quando ela estiver mais ocupada, tem pedaços em que ainda tem resto de pedras, em que não será possível construir. Mas aí você me pergunta, uma favela totalmente urbanizada. Tem as lajes. Aqui no Rio de Janeiro, nós já temos produção em laje certificada pelo sistema, pelo SPG, Sistema Popular de Garantia. Então, inclusive lá na Terra Prometida, também tem um quintal produtivo que está certificado. O que significa estar certificado? Certificado como produção orgânica. E se você pensar que isso pode ser uma complementação, né, à alimentação, é uma forma da mulher ter acesso também até a tempero, né? Ela não vai dar conta de alimentar toda a família, provavelmente com aquele quintal, mas ela diversifica a sua alimentação e consegue acessar mais alimentos frescos também e temperos. E outra coisa que é muito importante falar é que você também tem um trabalho de formação de gosto. Os ultraprocessados, eles não só são mais baratos, como eles têm é, elementos químicos na sua composição que prejudicam o seu paladar. As pessoas passam a ficar viciadas, né, num produto altamente palatável e começam a ter dificuldade, inclusive, de perceber o sabor de alimentos mais naturais. Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente tem várias frentes. E aí, voltando ao exemplo da Ana Santos, né, o trabalho que ela faz com as crianças na escolinha de agroecologia ela também fornece alimentação. E é uma comida de verdade. E também tem um trabalho de compostagem. Tudo isso a gente pode fazer num território urbano. A compostagem, ela revela muito sobre o consumo das famílias. Isso vai entrar no nosso projeto de pesquisa e também pode gerar matéria para você poder adubar a terra. Então, tem muitos aspectos aí envolvidos. E eu vou aproveitar essa oportunidade
para divulgar uma campanha que está sendo recentemente lançada, que é a nova campanha pelo direito humano à alimentação adequada. E essa campanha, aí muita gente se pergunta, por que lançar uma campanha como essa no momento em que o Brasil sai do mapa da fome? Isso está relacionado com o que a gente está conversando aqui. A que custo nós saímos do mapa da fome? A gente tem que lembrar a sindemia de obesidade, desnutrição e mudança climática, que foi denunciada pela Lancet em 2019. Então, a agricultura do agronegócio, ela é responsável também por essas doenças, né, que são não, né, crônicas não transmissíveis. E aí, assim, promover a alimentação de verdade e promover que as pessoas nos territórios periféricos tenham acesso a uma alimentação de verdade é fundamental, né? Comida de verdade no campo e na cidade. Faz muita diferença e o nosso sistema único de saúde não tem como bancar o custo do aumento do consumo dos ultraprocessados. O Brasil está numa janela importante. Eu sempre falo isso aqui no Repórter SUS. A nossa população ainda consome mais produtos in natura do que ultraprocessados. Mas isso está mudando numa velocidade chocante, é que dá medo do futuro da saúde da nossa população. Então, o SUS não dá conta, nós, como sociedade, não damos conta, porque a gente está falando aqui de um tipo de desnutrição que causa doenças crônicas muito, que pressionam muito o nosso sistema. Então, quando a gente fala da obesidade, quando a gente fala do sobrepeso, nós também estamos falando de pobreza nutricional. E aí isso traz diabetes, isso traz problemas cardiovasculares, problemas circulatórios e até câncer. Está na lista de doenças que podem ser, de certa maneira, potencializadas por esse tipo de consumo. Essa discussão tem que ser feita. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui, porque é uma felicidade dizer que o seminário já está disponível pelo YouTube para ser assistido, gente. Não foi imediatamente depois que foi lançado, mas nos últimos dias foi colocado. Tá muito legal e começa, inclusive, com uma reflexão sobre a necessidade da gente se colocar contra o genocídio que acontece na Palestina. Então, envolveu política, envolveu população, envolveu tudo que é importante a gente discutir nesse momento. Na mesa de abertura, a gente falou sobre pesquisa popular, enfim, uma leitura interseccional também do que a gente chama de soberania alimentar, nutricional. Teve a apresentação que a Samantha Reis fez sobre o projeto Põe na Mesa, que é um mapa de hortas e cozinhas comunitárias no Complexo da Maré. Olha que projeto incrível. Enfim, a Ruth Costa falou sobre culinária afro-brasileira, que, aliás, a nossa culinária tradicional, Carolina, acho que a gente pode dizer que é uma grande ferramenta para o combate aos ultraprocessados, né? Com certeza, com certeza. O Vamos arroz falar e então. feijão, né? A base É, da alimentação brasileira, né? É hoje em dia considerado assim uma dupla dinâmica, né? Para combater a fome, né? sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho então sobre as reflexões a respeito da pesquisa popular, que muita gente que está ouvindo a gente pode nem entender muito bem do que se trata esse conceito. Recentemente aqui no Repórter SUS a gente fez um episódio sobre autismo e conversamos com uma pesquisadora popular diagnosticada com autismo. E até aqui no jornalismo a gente nota a diferença, até mesmo na quantidade de informação que as experiências dessas pesquisadoras e pesquisadores nos trazem. Qual é a importância, Carolina, inclusive para a nossa academia, para a produção de pensamento do Brasil, que a gente traga à luz a pesquisa popular, pelo que você viu ali no seminário? Bem, aí eu vou falar não só pelo que eu vi no seminário, mas porque a pesquisa popular, o seminário, ele é reflexo do que a gente considera importante, que é desenvolver pesquisa popular. Então, acho que primeiro é importante a gente salientar que desenvolver pesquisa popular não é dar voz, não é falar por, é produzir pesquisa com, né? Então, produzir pesquisa com as pessoas dos territórios com quem a gente está pesquisando. É claro que cada um domina um código, por isso que é pesquisar com. Dependendo do que for o viés da pesquisa, a gente precisa dar algum tipo de treinamento, conhecimento, mas as questões que são importantes e relevantes e a análise sobre os desafios e as potências dos territórios
Quem tem essa avaliação é quem vive no território. Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma escolaridade, ela pode atuar como uma pesquisadora popular. Claro que tem, assim, vão ter diferenças de lugares, né, do que ela vai estar incumbida de desenvolver no processo. Mas a contribuição dessa pessoa é fundamental. Eu não sei se isso já te ajuda. Então, até um outro projeto que participou, que a gente convidou, né, a Samantha, ela é do Data Lab. O Data Lab trabalha com geração cidadã de dados. A gente dispõe de metodologias que contribuem para que você possa incluir pessoas do território na produção de conhecimento, né, de pesquisa. Essa é uma dessas metodologias, né? Eles lá na Maré, essa pesquisa foi desenvolvida na Maré, a geração cidadã de dados não é uma criação do Data Lab, mas foi incorporado. Inclusive, a gente avalia a possibilidade de também incorporar no nosso processo de pesquisa. O que eles fizeram? Eles prepararam pessoas na Maré para atuarem no território, num primeiro projeto que se chama COCOSAP, que é para avaliar, né, fazer um monitoramento da condição de saneamento. E tem uma história sobre o COCOSAP que eu acho muito importante, que assim, o IBGE está até fazendo um esforço de se aproximar da população numa perspectiva de poder dialogar mais com os territórios. Mas ali tem um território chamado Divisa, que fica, a Maré é um território dividido em poderes, né, paralelos. E ali ninguém vai, só quem mora. Então, para revelar os dados de saneamento daquele lugar, só os moradores. E aí as ferramentas de tecnologia ou as ferramentas que a gente usa também são importantes. Eles trabalharam com WhatsApp, celular e WhatsApp, que hoje em dia no Brasil, né, quase todo mundo tem um celular e todo mundo usa o WhatsApp. Acho que é a mídia social mais utilizada no país. Agora, também a gente pode trabalhar com metodologias como círculos de cultura, rodas de conversa, metodologias que vêm da educação popular. Esse projeto ele está muito apoiado na educação popular. Todas as instituições que são parceiras têm esse eixo. Então, o Concer Rio, que é nosso parceiro na realização de um diagnóstico territorial e participativo em soberania e segurança alimentar e nutricional, que será desenvolvido nesse projeto. Também vamos trabalhar nessa perspectiva. A ideia é que tanto os desafios como as potencialidades do território para o desafio da sua soberania e segurança alimentar e nutricional venham dos territórios. A questão que moveu o Conceia é entender que, para tanto criticar, avaliar, como propor políticas públicas, é importante que os beneficiários e as beneficiárias dessas políticas sejam protagonistas desse processo. Então, a nossa proposta com esse diagnóstico é poder gerar dados para alimentar, né, a produção de políticas públicas a partir dos territórios. Perfeito, foi bom demais você entrar nesse tema do diagnóstico, porque o diagnóstico, gente, é o seguinte: durante o seminário, no período final ali da tarde, foi discutido os caminhos para a construção desse diagnóstico territorial participativo sobre soberania e segurança alimentar e nutricional, um documento que vai trazer dados importantíssimos para a implementação de políticas no Sistema Único de Saúde. O objetivo geral lá na ponta final é esse. E aí eu queria entender, Carolina, quais são os próximos passos para esse diagnóstico em si, para a gente entender qual é o caminho que ele seguiria até chegar, por exemplo, na implementação final, como exemplo no nosso Sistema Único de Saúde. Então, esse projeto ele se propõe a ser um piloto. Então, ele envolve uma etapa de formação além desse diagnóstico. Então, temos uma formação de promotoras populares, mulheres, em saúde, justiça alimentar e agroecologia, onde a gente pretende problematizar essas questões com as mulheres, trazer elementos que elas têm para depois poder aprofundar as questões que surgirem nesse diagnóstico. Temos também uma formação de comunicação popular sobre o mesmo tema voltada para jovens da comunidade, querendo sensibilizar
essas jovens e esses jovens para essa temática e que eles possam produzir peças de comunicação, principalmente em vídeo, né, pílulas de vídeo, para a gente poder assim atingir e também chegar à população, né, ali ao território. E temos uma formação para agentes comunitários de saúde também nessa mesma temática. Então, essas parcerias, elas envolvem essas formações também, né? A formação de jovens, a gente tem uma parceria com um movimento que chama Comer para Quê? Que é um movimento que envolve estudantes de nutrição, universidades, como a Unirio do Rio de Janeiro, e que debate com a juventude essas temáticas a partir do viés da comunicação. Né? Lá, o curso de agentes comunitários de saúde está sendo desenvolvido em parceria com essa clínica, a Clínica de Saúde Ana Maria dos Santos Correia, que fica em Vicente de Carvalho, e atende uma parte da Terra Prometida. Quando a gente terminar essas formações, ou quando elas já estiverem avançadas, a gente vai criar um grupo menor, né, com representantes dessas formações em pesquisa popular em saúde, justiça alimentar e agroecologia. E em parceria com o Concer Rio, a gente vai aprofundar essas questões. E a proposta é desenvolver um plano, né? Um plano de SAM no território, e depois uma etapa que a gente não vai conseguir chegar por conta do prazo do projeto, fazer um monitoramento desse plano. Mas é importante falar que tem essa etapa toda, né? Então, a gente tem um levantamento, vai ter o diagnóstico, aprofundamento do diagnóstico, elaboração de um plano e monitoramento desse plano. Olha, se para você que está nos ouvindo aqui no Repórter SUS, o conceito de pesquisa popular, saúde popular, participação popular é meio subjetivo, aqui nessa conversa você consegue colocar ele claramente na sua frente, objetivamente. Isso sim é comunicação popular, saúde popular, cultura popular e pesquisa popular, viu, Carolina? Olha, a gente só pode parabenizar vocês por levar à frente temáticas que são essenciais para o nosso país, para a saúde da nossa população, do nosso meio ambiente, do nosso território e que não vão nos deixar esquecer das nossas ancestralidades que garantiram a nutrição do nosso país desde 1500 até hoje que nós estamos aqui. Então, assim, contra os ultraprocessados, você que está nos ouvindo, culinária tradicional brasileira, soluções tradicionais e populares do nosso país, implementadas aí por todas as famílias da nossa nação há séculos. Não precisamos ir longe para achar a solução, né, Carolina? Muito pelo contrário, está nas microexperiências. Isso é importante a gente falar, né? A gente às vezes quer buscar solução no nível macro, mas a gente tem que olhar para o nível micro, né? Para o que está acontecendo no chão, no chão dos territórios, É isso, esses né? territórios que são micro-universos que formam a nossa nação. O país continental formado por tantas individualidades que se interseccionam, que se dialogam e que trazem esse tipo de solução, que pode ser replicada, hein? Pode ser replicada, pode ser levada Sim. para outros territórios, pode ser adaptada. Bom, a gente conversou hoje no Repórter SUS sobre pesquisa popular em saúde, agroecologia, justiça alimentar, os caminhos para a gente construir uma nação com justiça social também. O seminário com o título Pesquisa Popular em Saúde, Justiça Alimentar e Agroecologia foi colocado em prática, colocado na vida aí para a gente assistir pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz, uma iniciativa desenvolvida com colaboração com o Centro de Integração da Serra da Misericórdia, da Clínica da Família Ana Maria Conceição de Santos Correia, teve parceria com o Conceia do Rio, que é o Conselho de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional do município do Rio de Janeiro, e com outras unidades da Fundação Oswaldo Cruz também, que faz uma pesquisa e leva à frente um papel importantíssimo para colocar a luz na pesquisa popular e no diálogo com os nossos territórios e as nossas populações. Quem esteve aqui com a gente foi a coordenadora do projeto, a Carolina Niemeyer, a quem eu agradeço a participação. Que conversa boa e que sensação incrível terminar essa conversa sabendo que tanta coisa importante foi discutida e que algo está sendo colocado em prática, viu? Obrigada por dividir essa experiência com a gente, Carolina. Muito obrigada, Nara. Pena que a gente não está podendo tomar um cafezinho com uma broa de milho, né?
É Agora, verdade. Essa era a hora. Olha, eu tenho um quintalzinho produtivo também, viu? Seguindo as que legal. nossas ancestrais. Não tenho milho para colher, mas quem sabe de uma próxima a gente não faz uma broa aí, se junta comendo broa de milho orgânico, ou aqui ou em outro qualquer quintal agroecológico do nosso país. Você ouviu a Isso. Carolina Niemeyer, pesquisadora da Fiocruz, um assunto interessantíssimo, essencial e prioritário para o Brasil de Fato, para a Fundação Oswaldo Cruz e para o nosso Repórter SUS. Você já sabe, né? O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF, o nosso Brasil de Fato, e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Os nossos sites são brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Produção de Letícia Holanda, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e apresentação, muito humildemente, Nara Lacerda. A gente se fala na semana que vem. Tem mais saúde pública aqui no Repórter SUS. Até lá!